Então, essa fisiologia da micção, o desenrolar dela, né, da micção, ele tem atuações simpáticas e parasimpáticas, né? Então, aí, correlacione as duas colunas abaixo sobre a fisiologia da micção. Letra A, sistema nervoso autônomo simpático. Letra B, sistema nervoso autônomo parasimpático. Letra C, centro pontino miccional. E letra D, o córtex em si, né? A sensibilização lá do córtex, né? Sistema nervoso autônomo, né? Ele é um interruptor, né? Desculpa, sistema nervoso autônomo, isso, estava certo. Sistema nervoso autônomo simpático, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o enchimento da bexiga em si, né? O sistema nervoso simpático, que ele é basicamente secretor de... Ele é adrenérgico, né? Secretor de adrenalina, né? Então, quem participa do esvaziamento vesical, a participação, né, do esvaziamento vesical, ela é dada por quem? Quem é o interruptor social e quem participa do enchimento vesical. Então, região na ponte responsável pela inibição do arco reflexo miccional. Essa região é o centro pontíneo, né? Quem participa do esvaziamento vesical é o parasimpático. Parasimpático secretor de acetilcolina, basicamente. Quem é o interruptor social, né? O córtex. Por que o córtex? Porque ele vai dar o comando ali do motor, da musculatura detrusora. E quem participa do enchimento vesical, né, é o sistema nervoso autônomo simpático, né? Então, tem uma ordem agora, depois que eu soube que essa ordem é uma ordem aleatória, né? Então, o sistema nervoso simpático vai participar do enchimento vesical. Tá? O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele participa do esvaziamento vesical. O centro pontino, né, na região ali do tronco cerebral, que também faz parte, né, do sistema nervoso autônomo, né, esse centro pontino, né, ele vai participar da região responsável pela inibição do arco reflexo miccional, né, e o córtex, né, desculpa, eu falei uma coisa errada. Não, é centro pontino miccional, isso aí. E a letra D, o córtex, ele vai fazer o quê? É o interruptor social, tá? Aí depois a incontinência urinária, ela se caracteriza, né, por perda urinária involuntária. Então, ela está dando uma definição de o que é a incontinência urinária, tá bem claro. A incontinência urinária se caracteriza por perda urinária involuntária, sendo um problema social, né, que pode acometer homens e mulheres, com diversas causas. Marque a opção que não corresponde a uma das causas, né? O que não corresponde à incontinência urinária? Ingesta líquida de grande quantidade, né? A gente sabe que a incontinência urinária ela pode ser dada com a ingesta de pequenos volumes, né? A pessoa às vezes só beber um pequeno volume de líquido e isso pode estar correlacionado à incontinência. Ela pode liberar a urina mesmo em uma ingesta pequena. Não está relacionado com a ingesta líquida em grande quantidade. Agora, a quarta questão. Ocorre quando. Eu estou falando até a quarta questão só para dar uma sequência, tá? Ocorre quando a bexiga se contrai, né, involuntariamente, né? Uma incontinência de urgência, né? Ocorre quando a bexiga se contrai involuntariamente e, por isso, também recebe o nome de bexiga hiperativa. A pessoa pode ter a sensação de que precisa correr para o banheiro, mas muitas vezes não consegue chegar a tempo de evitar o escape de urina. E, por vezes, pode perder a urina sem que haja um sinal antes, né? Isso aí a gente caracteriza como urge incontinência.
Número 5, né, para dar sequência, fala sobre a urodinâmica, né? Esse estudo urodinâmico é um exame fundamental para identificar esse mau funcionamento da bexiga, né? E a condição também de mau funcionamento da uretra ou da próstata, tanto em homens quanto em mulheres. Ocupa um lugar de destaque, né? Os médicos, eles gostam bastante de pedir esse exame. Destaque entre os métodos diagnósticos solicitados e realizados pelo urologista, tanto pela quantidade de informações obtidas, como pelo número crescente de exames realizados. É um exame não invasivo, composto por várias etapas, né? O parágrafo acima, ele é falso. Ele é um exame invasivo, né? É um exame que penetra aí um catéter ali pela uretra, é um exame bem incômodo até, e ele é um exame invasivo, tá? Então é falso a questão da urodinâmica. E ainda sobre o estudo da urodinâmica, né? Tem uma afirmativa sobre que é um exame mais importante para a mulher, estuda o enchimento, o armazenamento vesical, né? E fornece informações sobre como a bexiga acomoda, né, sobre o enchimento vesical, o controle do detrusor, né, como é que o detrusor ele faz esse controle, e o controle sensorial, né, o quanto que você está sentindo que aquela bexiga está enchendo. E através dele é possível identificar e a hiperatividade a incontinência, né, urinária, e identificar a hiperatividade do detrusor. Agora marque a opção que corresponde ao exame descrito. É a cistometria, tá? A descrição abaixo, acima, é sobre cistometria. Número 7 aqui para mim, na fluxometria, né, que é um dado importante, né? Os dados mais importantes para o fisioterapeuta são o fluxo e a pressão, quanto que a pressão do detrusor, tá? Então, número 7, fluxometria, ela dá dados importantes sobre o fluxo e a pressão do detrusor. Agora a gente vai falar sobre a resposta sexual feminina. Qual a opção relacionada à fase de excitação, né? A fase de excitação, ela se correlaciona com uma vasocongestão vulvar e vaginal, um aumento ali, um acúmulo de sangue ali nas regiões da vulva e da vagina. E aí, número 9 fala sobre as disfunções sexuais femininas, né? Quais são, existem vários fatores que estão correlacionados às disfunções sexuais femininas. E aí ele pede para você correlacionar, né, o que é A, transtorno de orgasmo, B, transtorno do desejo e C, transtorno sexuais dolorosos. Por exemplo, a dispaurenia, ela está correlacionada ao transtorno sexual doloroso, né? Desculpa, que eu estou ainda voltando para vocês verem. A ausência ou diminuição dos sentimentos de interesse, né? Ela está correlacionada ao transtorno do desejo. A vulvodínia, né? A vulvodínia, ela se correlaciona ao transtorno sexual doloroso. A anorgasmia, né? É o transtorno sexual do orgasmo, né? É bem até anorgasmia, transtorno sexual do orgasmo, bem fácil de saber. A ausência de pensamentos ou fantasias também está correlacionado ao transtorno do desejo. E o vaginismo, né? O transtorno doloroso. E a última questão fala sobre o tratamento fisioterapêutico, né? Bem comum, vocês vão ver bem comum, sobre os cones vaginais. Né? O tratamento fisioterapêutico nas disfunções sexuais femininas tem sido de grande relevância na recuperação das pacientes, seja pela diminuição da dor ou na restauração da função da MAP e consequente reconstrução da resposta sexual.
Sabendo disso, marque a opção que descreve uma das técnicas bem utilizadas para o fortalecimento da MAP, que são os cones vaginais, né? Os cones vaginais são bem utilizados, né, para o fortalecimento de toda essa região. Ok, pessoal, deixa eu ver como é que eu paro de compartilhar essa tela aqui. Deixa eu só um instantinho que eu não estou muito. Eu mexo com outro aplicativo que não é esse, né? Eu estou no Teams lá, com outro. Vocês sabem como eu consigo sair dessa tela? Alguém abre o microfone? Vocês conseguem saber como eu paro de compartilhar essa tela do meu computador? Parar compartilhamento. Isso, ok. Então, agora deixa eu seguir aqui a nossa sequência, né? As professoras, a Fernanda e a Mariana, que são responsáveis aí pelo núcleo de vocês, elas falaram que pediram para vocês lerem a introdução, né, sobre a política nacional de atenção integral à saúde do homem. Alguém leu sobre isso? Ou não? Se não, diga que não. Para eu ver como é que ficou. Sim, né? Se alguém não tiver, deixa eu só abrir aqui para mim. Então, tem a Política Nacional de Atenção ao Homem. Se vocês quiserem, tiverem como abrir aí para a gente poder falar um pouco. Né? A saúde do homem é uma saúde socialmente um pouco esquecida, né? A mulher como figura mais fragilizada socialmente, né? Ela tem uma atenção, entre aspas, maior, né? As mulheres sentem também mais dor facilmente, isso já é comprovado. Então, assim, elas dão uma atenção maior para a saúde, né? É mais fácil de levar elas para um atendimento de saúde, é mais fácil delas darem continuidade a algum tipo de tratamento. Né? Em 2008, o Ministério da Saúde lançou uma política de atenção nacional à atenção integral, né? E eu queria que alguém me falasse um pouco sobre isso, né? É... Chica, Cacá, vamos lá. Vamos lá, alguém sabe me falar alguma coisa sobre essa, essa política de atenção nesse documento, a introdução desse documento? Ela dispõe sobre alguns objetivos, né? Por que essa política foi criada? Vocês poderiam me falar pelo menos alguma coisa sobre? Tem alguma, sabe o porquê, né? Por que essa política de atenção integral, né? Ela é uma atenção integral, ela está aliada à política de atenção primária, né? Eles querem pegar essa população, os homens, né? Antes que fiquem doentes, antes que eles manifestem algum tipo, por exemplo, é muito comum no homem a mortalidade, vocês vão ver lá no quadrinho lá de mortalidade e morbidade, né, que elas passaram um arquivo para vocês, que é muito comum no homem, por exemplo, ter morte por câncer de pulmão. Antes deles ficarem doentes, antes deles manifestarem os sinais do câncer, eles querem pegar aqui homem no início, né, que eles façam exames de prevenção. A mulher não faz o preventivo, por exemplo, o Papa Nicolau, né, para observar o câncer no colo de útero. Então, eu queria saber de vocês se vocês conseguem me dizer um dos objetivos, né, da política de atenção. Alguém lembra alguma coisa? Eles querem reconhecer, né, que os agravos, né, das condições de saúde do homem, né, elas representam
uma grande questão, né, de saúde pública, né? Então, quanto menos você dá atenção para aquele homem na fase primária, né, na atenção básica, né, quanto menos você dá atenção para esse homem, menos, mais lá na frente os hospitais vão estar cheios, mais lá na frente a gente vai ter essa, como é que eu posso colocar, essa política de atenção secundária, né? A gente vai encher mais hospitais, a gente vai encher mais os consultórios, né? A gente vai ter comorbidades, né? Comorbidades na saúde desse homem, e ele vai precisar de uma atenção muito maior do que se a gente observar esse homem na política de atenção primária, né? Então, o objetivo, né, é promover ações de saúde que ela vai contribuir para que essa compreensão, que eles possam entender a compreensão, em que contexto esse homem está inserido, né? Em que contexto socioeconômico, né? Que contexto cultural esse homem está inserido, né? Para poder gerar esse tipo de ação. Né? Será que esse homem socialmente é um homem que se vê como provedor, né? Que se essa é uma função dada social para o homem, né? O cara é provedor da casa, então ele fala, putz, não posso ir lá no posto de saúde fazer o acompanhamento da minha obesidade, porque eu preciso ir trabalhar, porque eu sou provedor, só eu que trabalho na minha casa. Se eu não fizer esse tipo de atenção, não der esse tipo de atenção para o meu trabalho, vou ser mandado embora, né? Ou então por questões, a outra questão cultural é de falar, eu sou provedor, eu sou homem, homem não fica doente, né? Então ele não reconhece que essa saúde é um direito dele básico, né? Ele é um cidadão e ele precisa ser como homem, enquanto homem cuidado também, né? Então assim, para aumentar essa expectativa de vida, como eu falei anteriormente, né, visa o quê? Aumentar essa expectativa de vida e diminuir as morbidades, porque não adianta o cara viver pra caramba, ficar lá um tempão vivo, mas só dando, entre aspas, né, só dando trabalho, só dando uma despesa para uma despesa para o sistema de saúde. Então, ele precisa entender, né, ele precisa se autocuidar, gente, ele precisa o quê? É para estimular esse autocuidado, né? Alguma opinião? Professora, Oi? ele também, eu acho que eu estava lendo também um pouquinho da introdução, até abri aqui, que aqui diz um Isso. pouco Vamos lá. que o homem, na verdade, é mais propício a ter doença, né? Mais precocemente do que a mulher. Então, acho que é por Isso. isso também, pela questão o governo, né? Essa atenção, eles pensam em evitar, né? Tratar o homem. Pensa só. Se ele tá, Júlia, né, que tá falando, é isso, Ju? Ju, imagina se esse homem ele é hipertenso desde os 30 anos de idade. Olha o quanto de morbidade ele vai arrastar para o resto da vida dele, né? E o quanto de despesa mesmo. Vou falar para vocês entenderem. Nos Estados Unidos, o cara do mundo que mais ganha para pesquisar é um cara que pesquisa dor lombar. Por quê? Porque descobriu que o maior afastamento por questões de saúde no sistema público, né? No sistema de trabalho, né, americano, é porque a pessoa tem dor lombar. E aí, se eles identificarem que aquela pessoa tem dor lombar desde os 25 anos, por exemplo, ela vai arrastar essa comorbidade, essa vida dela todinha aí de trabalho com dor e faltando trabalho e dando despesa para quê? Dando despesa para o sistema de saúde,
deixando de produzir financeiramente. Então, pensa que essa política de atenção primária, ela visa identificar lá do início, o cara vai começar a dar ruim do início. E ele não sabe que isso vai se arrastar. Então, por exemplo, ele vai um dia passar mal e vai identificar que ele é hipertenso. Ou ele é diabético. Mas não vai identificar isso como uma condição para a vida toda. Talvez a diabetes sim, mas a hipertensão não. Ah, eu tive um pico hipertensivo. Né? E dessa hipertensão ele pode, aos 30 e poucos anos, muito novo, ter um infarto agudo do miocárdio. Ele pode não morrer desse infarto e ele pode levar essa comorbidade. Então, entenda o papel de identificação na atenção primária, importantíssimo, né? Para que esse cidadão ele se entenda como parte do sistema, nós somos parte do sistema, né? Entenda como parte do sistema, e ele sendo parte, né, de um sistema, né, ele possa contribuir e possa gerar menos custos, né, que basicamente funciona assim, um cidadão mais saudável, né, mais produtivo durante mais tempo. Tá? E aqui, principalmente no Brasil, a cultura latina em si, ela coloca o homem como provedor, como sofrer importante, né? E não é nada disso. Existe uma necessidade de identificação de quem é essa população. Ok, pessoal, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu vou introduzir agora. Deixa eu só pegar aqui meu roteiro. Doutora, Fala. eu vejo que o homem, ele não eu não tinha visto por esse lado, né? Da questão dele ser o provedor, dele não procurar muito essa questão de atenção primária. Eu vejo isso como ele tem um receio, ele tem um medo de se tratar, eu acho, não sei por quê. Mas a minha visão é. Isso que eu acabei de falar é cultural. O homem se vê como ele é o mais forte. Uhum. Ele que sai para caçar, entendeu? Socialmente, né? Isso vem de lá de trás, assim, vamos dizer assim, né? Evolução, aham. Isso aí. Ele vai sair para caçar, ele que vai voltar para casa com o alimento, e ele é sempre o que vai sair. Para ver como é que a gente está antigo nisso, a gente está na idade da pedra nisso, o cara continua pensando assim. Principalmente dependendo dos estados brasileiros e tudo mais, aí já sai de uma questão cultural e entra numa questão econômica, né, política, né? E aí já começa numa questão econômica, porque muitas vezes aquele cara foi quem estudou na casa. E aí ele é o único que ganha grana em casa. Né? Então, assim, muitas vezes é só ele que vai prover aquela casa. Já sai de uma questão lá cultural, eu não vou me tratar porque eu sou macho, eu sou cara, não sei o quê. Eu aguento isso aí. Pô, não vai aguentar trabalhar com uma dorzinha de cabeça por causa de hipertensão. Por quê? Ele sai dessa esfera e entra para uma esfera que é outra esfera que é econômica, que muitas vezes realmente o patrão, que é tão ignorante quanto ele, né, muitas vezes não vai entender que ele vai fazer uma consulta para ver a colocação de um holter, por exemplo, para ver se ele é hipertenso, se não é, qual tipo de medicação prescrita. É bem complexo. Pessoal, agora eu vou dar para vocês meia hora. A professora Fernanda, ela pediu para vocês darem uma olhadinha na internet, né? Eu gostaria que vocês escolhessem. Tem aqui 5 temas. Vocês são em 6. Vocês querem fazer o tema bem rápido, assim, só para falar alguma coisa sobre. Vocês querem fazer o tema de forma individual ou vocês querem fazer o tema em grupo? Coloca aí no chat. Grupo. Em grupo? Porque aí a gente discute, né? Isso, olha só. Vou botar os temas aqui, dividam-se ou de 2 ou de 3. O que vocês querem?
Grupo de dois ou de três? Três é melhor, né? De três. Então, façam dois grupos com três, né? Que são 6 pessoas, né? Os temas são esses aqui, pessoal. Tabagismo. Aparecendo aí para vocês, né? Alcoolismo. Infecções sexuais. Não tá aparecendo? Não tá aparecendo, pessoal? Tá ou não tá? Não. Eu botei. Tá aparecendo. Professora. Não? Então anotem aí, por favor, que eu tô colocando. Eu tava achando que eu tava colocando aqui. Vamos lá. Anota, por favor, então, os temas, só para a gente não perder tempo. Então, os temas são tabagismo, alcoolismo, infecção sexual, infecções sexuais, acidente de trânsito de trabalho e a necessidade de realização dos exames preventivos. O que eu quero para vocês, assim, me falem alguma coisa, esses três grupos, são 2 grupos, né? Isso aí, ótimo, Ju. E coloca aí, necessidade de realização dos exames preventivos. Ok? 2 grupos de 3. Isso, Ju, obrigada. 2 grupos de 3. Cada um escolhe um tema e fala desse tema em relação à saúde do homem. Gente, isso não é um trabalho. Vou dar meia hora para vocês, volto 9h30. E vou deixar vocês aí, qualquer coisa chama aqui, eu vou estar aqui o tempo todo. É só para me falar, assim, a gente encontrou um dado de acordo assim, com o Ministério da Saúde, o tabagismo, ele contribui para isso, isso e isso, né? É muito comum dar dados, só botar lá Ministério da Saúde ou algum órgão, né, que seja do governo, né, dados, né, um DataSUS. Pesquisa no DataSUS, gente. DataSUS tem muita coisa. Toda vez que eu quero um dado assim nacional, coloco no DataSUS. Aí vocês coloquem lá no DataSUS e vejam e me apresentem esse tema. Só falar alguma coisa sobre esse tema. É basicamente isso. Não precisa me falar qual o tema que vocês escolherem. Aí o Jansen colocou aqui qual o tema que vocês escolhem. Não sei por que eu não estou conseguindo entrar, colocar no chat aqui. Mas fiquem à vontade, tá bom? Vocês podem escolher um desses temas, mas pode ser qualquer tema. A Fernanda botou aqui, ó, tabagismo ela acha alto. Cada grupo fala um tema. Ok, pessoal? Escolhe e depois eu vou fechar o meu microfone. Mas qualquer coisa, vocês podem me chamar. Eu tô aqui, tá bom?
Pessoal, só para repetir, tenta usar o DataSUS também. Se tiver alguma dúvida, me chama aqui, tá? Tô paradinha aqui esperando por você. Quais são as informações que você quer? Olha, fica à vontade. Só quero que sejam informações correlacionadas à saúde do homem, tá? Algum dado numérico, que sejam dados nacionais, né? E de que forma, por exemplo, o tabagismo influencia na saúde do homem, algum dado numérico. Aí é o que eu falei para vocês, pode colocar no DataSUS, que é uma base de dados bem segura, tá bom? Ou, mas normalmente o que tem nesses os dados epidemiológicos, né? O quanto que isso afeta os homens, se afeta mais os homens do que as mulheres, mas tudo tem que ser relacionado à saúde do homem, tá bom? Amiga, em três. Aí só tá eu, você e Lucas. Camila, acho que tem a Paula também. Aí eu não sei como é que fica. Então, não sei com que eu tô com a Camila, mas acho que o Lucas. Então, meu grupo vai ser eu e Isa, e o Jansen não sei com quem ele vai fazer. Ah, isso, já tem aqui. Eu, Jansen e Isa. E vocês três, tá bom? Bom. Então, ô Júlia, vocês ficaram com alcoolismo? É, eles ficaram com Júlia. alcoolismo, já você acabou de colocar. E aí a gente fica com tabagismo.
Pessoal, pode ou vocês querem um pouquinho mais? Pessoal, espera mais um pouquinho ou vocês querem? A gente pode. Tudo bem. Pode ser? Vamos lá? Então, qual o grupo que vai? Do Jansen, Júlia, Isa e Dayana ou da. Júlia, Isa e Jansen ou da Daiane? Daiane? Daiane. Daiane, Camila e Lucas. Qual que vai primeiro? Pessoal, qual que é o grupo que vai primeiro? Só tem 2 grupos. Para o ímpar, alcoolismo. Vamos lá. Só falar, pessoal. Diz aí para mim. Deixa eu anotar aqui. Digam-me. Alcoolismo. O que vocês acharam? Fala, Júlia. O Johnson está falando. A Júlia sumiu também daqui do WhatsApp, mas. Não sumi, Agora. não. Ah, Não, poxa. recebeu Eu sempre falo, mensagem? cara. Tem que Como falar aí. Logo a Júlia que falou a aula toda. Não, gente. Defendi a Júlia, peguei ela para mim. Não. Vai lá, Ju, Isa e Jansen. Não, o consumo abusivo de álcool, ele é um grave problema de saúde pública. Tanto pela alta incidência, quanto pelas consequências psicossociais e danos à saúde física e mental do usuário. Acomete principalmente a população masculina. Aí, nesse mesmo artigo, cadê? Eu vi um percentual. Alguém fala aí também, gente. Segundo o relatório da OMS, globalmente 6,2% de todas as mortes masculinas são atribuíveis ao álcool. Legal. Legal, a carga né? Vocês estão total entendendo que não é legal, né? Morrer, né? Só para entender. A carga total atribuída ao álcool é consideravelmente maior entre homens, 7,4%, do que entre mulheres, 1,4%. Isso, era isso que eu queria. E quase 4% das mortes do mundo são atribuídas ao álcool, número maior do que aquelas causadas por HIV, violência e tuberculose. Sinistro. Ótimo, muito bom. E é o que a gente vê também aqui no Brasil, né? Sinistro, porque aqui no Brasil também a gente consegue observar, né? A gente tinha até achado que o Brasil é o terceiro país da América Latina e o quinto em todo o continente com maior consumo de álcool per capita. Quinto em todo o continente? Isso. E até porque... 8,9 litros. Bastante coisa.
Porque o que acontece? O álcool é uma droga liberada, né? É uma droga. Porque eu sempre falo isso, assim, você pode beber e ter um gen para isso pode gerar um alcoolismo, né? Ou você pode, que nem droga, né? Você pode consumir, vou lá experimentar uma maconha e tudo mais, e não ter nenhum tipo de afinidade. Aquilo ali te fez mal e tudo mais. Então, o álcool, ele é socialmente aceito, como o cigarro, né? Ele é socialmente aceito. Então, isso gera um impacto social muito grande, porque assim, meu filho tá lá bebendo com o pai, tipo, se afirmando enquanto homem, e isso entra em questões também culturais, né? Bom, tô me afirmando ali enquanto uma pessoa mais poderosa, bebendo ou consumindo cigarro, e nisso que você vai se afirmando, né, o homem se afirmando, né, virilmente falando, né, isso passa por questões de poder, né, sociais, culturais, e que acabam e não se dá conta o quanto isso pode deteriorar a saúde dele, né? Pode levar ao consumo de outras drogas, óbvio, mas também a complicações de saúde, né, e complicações também socioeconômicas também. Vocês têm mais alguma coisa? Coisa não, a gente parte para o próximo. Beleza? Ok, pessoal, sobre o tabagismo. Oi, professora, eu vou tentar falar aqui. O meu áudio ele tá um pouco baixo. Eu tô Sem vendo vocês problema, bem. Camila, estou super te escutando, não tem problema. Tá me escutando bem, professora? Muito e muito, a mesma coisa que eu estava escutando antes aí, Isa, fala. Eu tô escutando baixinho, então. O tabagismo, ele acomete 18,9% dos homens. Essa fonte também é uma fonte da OMS. Isso. Ele acomete mais os homens, né? Nas mulheres é 11%. 12% de todas as mortes que ocorrem no país podem ser atribuídas ao tabagismo. Cerca de 428 pessoas morrem por dia por conta do tabagismo. Ele também está associado a doenças crônicas, né? Ele é um fator de risco importante para o desenvolvimento de outras doenças, como tuberculose, infecção respiratória, impotência sexual, infertilidade, catarata. Mas o Pode que falar? o cigarro ele pode interferir na função reprodutiva do homem, comprometendo a qualidade do sêmen, a, a fertilidade, né? Também pode contribuir para isso. Muito bom. E aí ele diminui o fluxo sanguíneo, né? Ele causa vasoconstricção, né? Então ele se é associado a diversas doenças cardiovasculares. Muito bom. O Lucas, você queria falar? Fala, Lucas. Queria só falar também, tipo, que essa questão do levantamento vamos supor que pelo INCA, ele vem fazendo um estudo também junto com o IBGE, dizendo que até 18 a 24 anos a taxa de fumante vem caindo bastante. Isso quer dizer que os números de usuários não estão caindo, e não só no Brasil, até mesmo em outros países. A única país que está dizendo que que o aumento vem sendo muito em velocidade muito grande nos países asiáticos, que parece que eles usam tabaco para outros tipos de medicação. Aí a gente não sabe também se é e ele também não sabe se é com relação à nicotina, porque a nicotina também ela serve como um precursor de remédio. Isso, sim, sim, sim. Bem, bem lembrado. É muito bom. E o Professora, tabagismo. Não, oi, fala. também tem programas oferecidos pelo SUS na atenção básica, né? Sim, Para sim. o tratamento, para quem quiser, quem tem interesse em parar de ser fumante, tem esse incentivo, né?
na atenção básica. Se fala até Sistema Único de Saúde, né? Pelo SUS. E assim, é bem interessante pensar, né, como o nosso sistema de saúde ele é bom, né? Ele é muito bom. Ele é um sistema de saúde, ele é o melhor sistema de saúde do mundo, de longe. Vocês estão pensando que nos Estados Unidos tem um sistema de saúde desse? Não tem nenhum. Uma vez, é, uma vez eu estava nos Estados Unidos, aí eu estava num restaurante brasileiro, aí veio uma menina atender, vocês são brasileiros, não sei o quê. Aí ela estava grávida. Aí ela estava contando que é o seguinte, que, tipo assim, se ela começar a passar mal, ela tem que passar mal em casa. E, tipo, ela só ia pro hospital pra, tipo, parir. Não tem aquela coisa de, vamos botar um analgésico, nada disso. Chega lá, cospe a criança e volta para casa. Porque o sistema deles é todo privado. É todo privado. A diferença, por exemplo, eu estou falando para vocês o que eu sei. Por exemplo, na França, eles dão como se fosse um voucher para você consumir. Por exemplo, você quer ir num fisioterapeuta. Aí você dá um voucher, eles vão te dar, tipo, sei lá, um exemplo, tá, gente? Vou te dar R$ 100 por mês para você consumir com a Leandra. Eu quero ir na Leandra. Aí eu vou lá, eu já fiz isso com uma paciente minha aqui no Brasil, mas ela é lá da França. Aí toda vez que ela vinha comigo, eu carimbava e assinava, escrevia o quanto que ela me pagou. Se tiver naqueles R$ 100 por mês que ela recebe, ela ganha o dinheiro. A diferença é essa. Um outro dado que eu tenho é de Londres. Uma vez eu atendi uma mulher que ela é do consulado, só para vocês terem uma noção, não é uma estrangeira qualquer. E aí, vocês, na Europa tem muito esse conceito do médico do quarteirão, o médico do bairro ou do quarteirão. Então, por exemplo, assim, no bairro dela só tem clínico geral. A mulher, ela estava toda inchada, ela teve que vir para o Brasil para se tratar, até conseguir um cardiologista para ela, amigo, para atender de emergência, porque ela precisava voltar para trabalhar. E aí, enquanto aquele clínico geral ele não acha que você tem que ir para um cardiologista, ele vai te tratar como clínico geral ali. Então, assim, o nosso sistema de saúde é um sistema que você tem toda essa atenção primária, né, que a gente está falando agora, nutricionista, né? A questão é assim, é que o sistema está inflado, né, tem questões sociais e questões econômicas, né, que a gente não tem grana para muitas coisas. Na teoria ele é maravilhoso, né? Ele só não Filha, é funciona. uma beleza. Você acha que então vai ficar fazendo com a moça que trabalha na minha casa, né? Ela é obesa. Aí às vezes ela fala assim: eu tenho que ir para nutricionista, porque já me ligaram do posto falando que eu tinha que ir para nutricionista. Acha que acontece isso? Não acontece, não. Não acontece isso, não. Então, assim, a gente tem um bom sistema de saúde, né? Um sistema que ele é eficaz, né? Agora a gente tem uma questão que isso eu vou falar que eu estou falando para vocês uma observação pessoal minha. Nós não temos uma atenção básica adequada e nem culturalmente uma cultura de consumo de alimentos que vão favorecer a nossa saúde. Então, por exemplo, você vai lá, o cara fuma, ou então, sei lá, o cara é dado como hipertenso. Aí a nutricionista vai passar toda uma dieta, não precisa ser rico para fazer uma dieta de hipertensão, né? E aí o que acontece? O cara não vai consumir aquilo, ele vai continuar comprando tabaco, ele vai continuar bebendo do bar da China. Isso é educacional. Já pensaram sobre isso? Isso é educacional. Então, óbvio que lá na frente, lembra o cara lá no secundário, lá nos hospitais, vai estar tudo inflamado, vai estar tudo inflado. Por quê? Porque as pessoas elas não se protegem na atenção primária. Né? Porque você não faz você não tem uma educação
de consumo de alimentos, por exemplo. Hoje, por exemplo, aqui em casa, eu faço abóbora. Abóbora, sabe? Abóbora. Aí eu fiz abóbora para as crianças, eu pego a sementinha da abóbora, dou uma lavadinha nela e boto no forno. Vocês já fizeram isso? Para torrar, fica muito bom. E aí a semente da abóbora, ela tem uma grande concentração de proteína, maior do que muitas carnes. Você vê, eu joguei zero fora da abóbora. Eu usei a casca, né, que eu botei ela no forno, cozinho com casca e tudo, e come, as crianças comem com a casca e tudo. Fica bem mole, né? Aí junta a casca. Então, assim, a relação com a alimentação, tudo mais, ela é econômica e cultural. Então, a gente tem um excelente sistema de saúde, mas também a questão educacional, ela é básica, e educação, ela é básica. A gente vê hoje a maioria dos brasileiros obesos, né? Informação se tem, né? Informação se tem. Hoje em dia divulgando pela internet, mas a gente só consome a informação que a gente quer. Concorda? Verdade. Uhum. Ó, Né? A gente só escuta o que a gente quer. A vida é assim. O fato é que a gente só vai passar e vai ser processado o que a gente quer. E o sistema realmente é um sistema muito bom de atenção, mas é um sistema falho. É justamente o que está e ainda acontecendo não hoje. pagamos por ele, né, professora? E não Chega um pagamos. momento que vamos pagar, mas ainda não pagamos por ele. Pagamos por ele. Fala, Lucas. E é justamente o que está acontecendo hoje com relação ao coronavírus, né? Também. O sistema não teve um planejamento e a gente também porque você parar para pensar em outros países, principalmente lá naqueles países mais com a taxa de pessoas que têm doenças respiratórias que usam máscaras, né, no meio da rua, a gente aqui acha isso um absurdo. Se você for na rua, antes de ter acontecido essa pandemia, a gente acaba tendo até medo de ficar perto da pessoa porque a gente nem sabe o que a pessoa tem. Mas às vezes, tipo, é uma ignorância nossa. E lá fora, as pessoas andam fazendo isso. Lucas, um dado particular, dois dados particulares. A minha mãe, ela mora num condomínio e na semana, acho que passada ou retrasada, as áreas comuns estão fechadas, né, dos condomínios e tal. Aí teve uma festa, uns rapazes fizeram uma festa no apartamento debaixo dela. Pegaram uma churrasqueira, botaram na varanda. 6 rapazes bebendo, a minha mãe falou que ficou até tarde. Aí aquela confusão, todos os 6 estão com coronavírus. Nossa. Meu Deus. Entendeu? E desses 6, isso se replica em quantos? Porque se esses 6 eles pegaram um elevador ou subiram pela escada, né? Já se tem dados que as gotículas, É, elas com se... bebida alcoólica, né? Tipo, acaba tendo sair para comprar bebida alcoólica, mesmo você utilizando essas proteções, você não sabe, né? Ainda mais hoje nos mercados, se você vê as pessoas usando até luva. Então é uma coisa meio é muito diferente para a gente que não tem costume de ver isso. Eu nunca vi, na verdade. E para você ver que lá fora não é, é rotineiro, né? E a gente não tem essa mentalidade poxa, Verdade. eu se prevenindo, eu vou estar ajudando outras pessoas. Tem gente que não está Isso. ligando para isso. Tá nem aí. Pegando um gancho nisso, professora, eu sou da saúde, né? Sou técnica de enfermagem. Essa semana eu Aham. apresentei alguns sintomas, eu fui afastada do trabalho por 7 dias. Assim, não tive febre, mas eu tô com alguns sintomas que precisam ser monitorados. E aí eu tô sendo monitorada Nossa, porque Camila, saúde para você, é, porque é, é aquilo que a gente sabe, não sabe se está no corpo, se está pois em, é, né, para onde que isso. Jansen, eu li o que você falou aqui, né, sobre os impostos específicos e sobre a questão da embriaguez também, eu li, né, sobre o envolvimento, né, de toda a responsabilidade, né, com a vida dos jovens, e é um fator bem importante, e é o que eu estou falando, assim, socialmente, essas drogas são bem consumidas normalmente por homens, né? Em todo mundo. Isso é em todo mundo, assim. O que eu sei, assim, eu não sou muito viajada, não, mas o que eu vejo, assim, eu tava,
Bom, o que eu vejo é muitos jovens consumindo tabaco. E hoje em dia tem também algumas drogas, drogas não, o cigarro eletrônico, né? Tem outras possibilidades de fumo, né? Que é o cigarro eletrônico, ele não tem o tabaco, mas tem outros componentes também. Então é bom observar, né? E a gente não tem dados específicos o quanto que isso vai gerar de alteração lá na frente. Então é bom prevenir, não utilizar. Pessoal, boa noite. Muito obrigada por todos, tá? Desejo saúde a todos vocês, que a gente acabe com isso rapidinho, né? Esse mês que vem vocês estariam comigo no ambulatório, né? Que a gente se conheça pessoalmente, se abrace pessoalmente, né? Se cuidem e cuidando de si, cuida do próximo também, não é? Um beijão, Ju. Obrigada pela participação de todos. Beijo. Vou chamar a Fernanda aqui. Não sei se nem se ela já está aqui com a Boa gente. noite, professor. Boa noite. Deixa eu chamar a Fê aqui. Chamando aqui a Fernanda. O pessoal pode sair, tá? Eu vou ficar esperando a Fê para fechar a sala. Tá bom.